Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Aline Moerbeck, sou advogada, sou atualmente doutoranda do Programa em Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, no CERS, e hoje eu vou falar um pouco da minha investigação, do meu mestrado, que foi defendida em 2018, no final de 2018. Ela tem como título Violência na Intimidade na Perspectiva dos Direitos Humanos, Impactos e Manifestações da Juventude no Contexto Educacional. É uma pesquisa vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da Universidade Católica de Salvador. Também é uma pesquisa vinculada ao Núcleo de Estudos na Infância e Adolescência da Universidade Estadual de Feira de Santana. E foi uma investigação financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, ao qual, nessa trajetória, eu fui aluna bolsista. A dissertação foi defendida pela Universidade Católica de Salvador, e a investigação ela focaliza a violência nas relações de intimidade com recorte geracional na juventude, seus principais impactos, manifestações e relações associadas, né? Eu vou tentar resumir, porque o tempo é muito curto, mas a investigação ela ocorreu dentro do contexto de duas escolas públicas do município de Salvador e Feira de Santana, no Brasil, e foi escolhida a escola tendo sido a escola um espaço, um locus de reflexão e uma perspectiva de agendas e pautas educativas de educação para e pelos direitos humanos. Como objetivo geral, analisar eventos violentos nas relações de intimidade de jovens, principais manifestações, consequências imediatas e elementos jurídicos de proteção e promoção de direito das vítimas. Como aporte teórico, eu utilizei alguns autores, como Bourdieu, Butler, Isabel Dias, Carlos Estevãos, Cecília McDowell Santos e Sofia Neves, e como aporte metodológico para viabilizar a pesquisa e sustentar a pesquisa de campo, eu utilizei Bardin e Cecília Minayo. Bom, a trajetória metodológica ela foi realizada, como eu falei, em duas escolas públicas do município de Salvador e Feira de Santana, com estudantes jovens devidamente matriculados nas escolas, na faixa etária de 16 a 24 anos, né? E as metodologias utilizadas foram a metodologia quantitativa, onde foi dimensionado o fenômeno através do perfil sociodemográfico dos jovens, e análise qualitativa, onde foi, para analisar os dados, utilizada a análise temática de conteúdo proposta por Minayo. E, como viabilização da metodologia, né, qualitativa e quantitativa, foi utilizado o instrumento PAGE. O instrumento PAGE ele é um instrumento de origem do Canadá, e através do NEPA, que é o Núcleo de Estudos na Infância e Adolescência da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele passou pelo processo de validação e adaptação transcultural. Então, atualmente, ele já encontra-se validado e adaptado ao contexto brasileiro, onde ele é composto de 39 questões que abordam eventos violentos e experiências difíceis entre os jovens, e foram utilizadas apenas 3 sessões. Aqui eu trago um pouco dos dados quantitativos. Como vocês podem observar, o gráfico 1 e 2, eles trazem as ocorrências violentas entre adolescentes e adultos jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, segundo o sexo, e manifestações da violência nos últimos 12 meses. Bom, aqui eu trago os gráficos, né, dos 2 municípios. Em Salvador, verificou-se que o jovem feminino manifestou violência psicológica, como vocês podem ver, com maior intensidade e maior frequência, né, da violência psicológica. Em Salvador, o jovem feminino é citado, a violência física é citada apenas pelo masculino, não foi citada pelo feminino, né? E a violência sexual ela esteve presente pelo relato de 9 jovens, sendo 7 violência sexual sem penetração, 3 masculino e 4 do feminino. Já no município de Feira de Santana, o jovem masculino relatou maior frequência da violência psicológica, a violência física, citada apenas por 2 jovens, de ambos os sexos, e a violência sexual foi citada por 2 jovens, sendo um caso de violência sexual com penetração não consentida, ou seja, entendida pelo nosso direito como estupro,
E eu trago no gráfico 3 as ocorrências violentas entre adolescentes e adultos jovens, segundo a faixa etária, e manifestações da violência nos últimos 12 meses. A Escola Pública do município de Salvador e Feira de Santana, verificou-se que a violência psicológica esteve muito presente em ambos os municípios, né? Sendo a maioria adolescentes. Apesar de estarem presentes nos dois municípios, a predominância foi no município de Salvador, na cidade de Salvador. A violência física foi manifestada por 4 jovens, 2 de cada município, e a violência sexual mais apontada em Salvador, sendo 8 casos de violência sexual sem penetração e 6 entre adolescentes. Em Feira de Santana, os resultados foram mais equitativos entre adolescentes e adultos jovens. E aqui eu trago um pouco dos resultados qualitativos, ou seja, oriundos das minhas entrevistas, né, individuais com jovens. Então, eu elaborei um fluxograma, onde foram, a partir das entrevistas, tiradas as possíveis categorias. Então, como principais categorias, ficou-se, com primeiro, ciúme e relações de poder, a segunda, violência na intimidade, e a terceira, o conflito, sendo que o conflito ele perpassa por todas as outras categorias. Ainda assim, foram detectadas 3 subcategorias, a violência física, a violência sexual e a violência verbal. Então, esse fluxograma ele dá de uma forma muito resumida, né? Mais ou menos quais foram as violências e os relatos encontrados nas falas dos jovens. E aqui eu trago um pouco, já finalizando, das considerações finais. O tempo é curto, infelizmente. Sendo em ambiente doméstico, nas unidades escolares, ficou muito evidente que há marcadores de violência sobrepostas, de violências na intimidade entre jovens. Também foi constatado uma naturalização da violência na intimidade entre os jovens, ou seja, os jovens eles não entendiam estar inseridos, não consideravam determinadas atitudes como sendo violentas. Verificou-se também uma bidirecionalidade no que se refere à violência verbal e ao controle, e também constatou-se as relações de poder, né, entre os jovens, que perpassa por características de dominação masculina e de machismo. A violência física, em relação à violência física, constatou-se uma naturalização dessa violência, ou seja, os jovens eles se agrediam mutuamente e eles não consideravam essa violência física como considerada atitude abusiva, né? E, em relação à violência sexual, verificou-se que meninas são consideradas um grupo de maior risco, ou seja, mais vulneráveis. E os índices prevaleceram em Salvador. Como eu falei, verificou-se uma ausência de entendimento dos jovens estarem inseridos em relações abusivas, em relações violentas, né? E, como fechamento final, verificou-se uma urgência, né, da necessidade de se institucionalizar agendas e pautas educativas dentro do contexto escolar, tendo em vista conscientizar os jovens, né, dessa problemática tão séria e implementar políticas e agendas que perpassem por uma educação para e pelos direitos humanos. Então, como forma de finalizar, eu trago uma frase do Kofi Annan, ele é ex-secretário-geral das Nações Unidas. A violência contra meninas e mulheres é provavelmente a mais vergonhosa das violações de direitos humanos e é provavelmente a mais insidiosa. É um problema mundial que não conhece fronteiras geográficas, culturais ou econômicas. Causa enorme sofrimento, deixa marca nas famílias, afetando as várias gerações e empobrece as comunidades. Enquanto continuar, não podemos afirmar que fizemos verdadeiros progressos em direção à igualdade, ao desenvolvimento e à paz. No que concerne à violência entre meninas e mulheres, não há sociedades civilizadas. Eu agradeço.